Mas eu quero abrir esse momento de pregação, falando sobre Provérbios, capítulo 12, verso 25, para a introdução desta mensagem, desta palavra. Quero dizer que hoje é uma noite de cura. Hoje é uma noite de milagre, porque o Senhor, Ele ainda cura. Amém? Você crê nisso? Assim diz a palavra do Senhor. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Irmãos, esse tema é um tema que está muito em voga hoje em dia. Mas uma coisa é nós ouvirmos falar. Outra coisa é você vivenciar, passar por isso. E eu passei por isso. Mas antes disso tudo, existe a ansiedade positiva, aquela ansiedade que nós temos de conquistar um sonho, de adquirir um bem, de ir a uma festa, nós ficamos ansiosos, né? Por aquela alegria. Essa é uma ansiedade positiva e que faz parte do nosso dia a dia. Uma ansiedade em passar num concurso, é normal. O pior é que nós temos um outro tipo de ansiedade que é negativa, é aquela que gera medo, é aquela que te paralisa, é aquela que toma a sua mente, e aí você começa a travar uma batalha na sua mente. E uma coisa eu quero te dizer, nós não vencemos a nossa mente. Então não trave uma batalha com a sua mente. A palavra de Deus diz que nós, tudo que é bom, agradável, nós devemos pensar, né? Então, os nossos pensamentos, a nossa mente tem que ser elevada cativa ao Senhor. Então, uma coisa que eu aprendi que o tempo é um fator agravante nos dias de hoje. Nós passamos a maior parte do nosso tempo correndo, com tempo cronometrado para dar conta de todos os afazeres, de tudo. E esquecemos que tudo nessa vida é passageiro, tudo nesta vida, Eclesiastes vai falar isso, lá em Eclesiastes 3,15, que é finito, que é passageiro, e que há um tempo determinado para todas as coisas, e há um propósito debaixo da terra para cada coisa. Mas nesta noite eu não quero falar sobre ansiedade. Eu quero falar de superação, amém? Porque o nosso Deus é um Deus que nos capacita, é um Deus que nos dá força para superar toda e qualquer circunstância. Então, que você saia daqui nesta noite com esta palavra. E superação, eu trouxe aqui, é uma mudança, define uma mudança, é uma transformação de uma situação, é o ato de progredir, é o ato de ultrapassar, superar um limite. E foi o que aconteceu comigo no final do ano passado. O ano passado eu fui acometida disso, demorei um tempo para entender o que era aquilo que estava acontecendo, porque nós ouvimos muito, né, as pessoas falarem que têm isso, mas a gente só sabe realmente quando é conosco, quando sentimos na pele. Mas eu não quero falar disso, eu quero que você abra aí a sua Bíblia, lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, eu trouxe aqui um exemplo de superação, Josafá, o homem que superou uma notícia ruim, uma situação agravante, e eu quero te dizer que não importa o que você esteja vivendo, o Senhor está à frente dessa situação. O Senhor, Ele está pelejando por nós. Amém? Segundo Crônicas, capítulo 20, vamos ler o verso 1. Assim diz a palavra do Senhor, até o verso 3. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é Ei-Gedim. Então, Josafá teve medo e pôs-se a buscar ao Senhor
e apregoou um jejum em todo o Judá. Irmãos, situações adversas são acometidas, nós somos acometidos por situações adversas. Às vezes estamos bem e recebemos uma notícia que foge ao nosso controle. Josafá aqui, para entendermos esse contexto, depois do que acontecer ali na nomeação dos juízes, depois da morte de Acabe, Josafá, ele recebe uma notícia terrível, uma notícia que deixou ele extremamente abalado. Por quê? Porque um grande exército estava se levantando contra a vida dele. E conosco acontece a mesma coisa. Final do ano passado eu estava super bem, com a vida toda estabilizada, tudo tranquilo, e de repente eu sou acometida por uma enfermidade, como outros são acometidos de um desemprego, são acometidos de uma tragédia na família, ou mesmo de uma doença, de um diagnóstico. Mas nesta noite eu venho aqui para dizer para você que o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que tem resposta, é um Deus que transforma a tua casa, que transforma a tua situação. Da mesma forma, Josafá aqui me ensina, ele teve medo, ele estava desesperado, porque Judá não estava preparado para aquela guerra. Mas sentir medo é normal. O que não pode é o medo te paralisar. E uma coisa que Josafá me ensina aqui é que ele teve medo, mas tem um se aí. Volte aí. E se pôs a buscar ao Senhor. Irmãos, quando eu vi que a situação da minha saúde estava se agravando, eu estava comentando com o pastor Gama ali no gabinete, só tinha uma posição que aliviava os meus sintomas, era de joelhos. Era de joelhos e orando, e eu clamava, eu chorava. Eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia ir à igreja, eu fiquei 2 meses sem botar o pé na igreja, mas eu ficava em casa e Deus me levava a orar, Deus falava comigo em meio àquela situação adversa, e eu dizia, Senhor, o que está acontecendo comigo? Então eu quero te dizer que o primeiro segredo aqui é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor verdadeiramente, é baixando a guarda, é dizendo, Senhor, eu não tenho condições de vencer isso. Foi isso que Josafá fez aqui. Judá não tinha condições nenhuma por um confronto militar. Mas Josafá, a primeira coisa, ele vai buscar o Senhor e ele apregou um jejum, ele vai se preparar. Eu quero te dizer que durante o período que eu vivenciei, eu não tinha essa pregação ela veio depois da minha cura. Então há momentos que nós estamos vivendo e que há adversidade, e se nós ficarmos olhando para ela, você não para ouvir o que o Senhor tem para ministrar sobre a sua vida nesse período de adversidade. A adversidade, ela é um trampolim para um novo ciclo na tua vida. Então você dá glória a Deus, por quê? Porque Deus está trabalhando na tua vida. O Senhor, Ele é conosco em todo e qualquer tempo, toda e qualquer circunstância. Irmãos, eu já vivi muitas situações em minha vida, na minha história de vida, que eu passei aqui dentro dessa igreja linda, que está reformada, e todas elas o Senhor me livrou. E foi um tempo de aprendizado. Então você é um privilegiado. Você está numa igreja que prega a palavra, uma igreja que tem um pastor que pastoreia. Então não é a sua dificuldade que vai te derrubar. Pelo contrário, ela vai te levantar. Ela vai te levar para um patamar muito maior. E o que eu digo é de espiritual. É aprofundar raízes. E foi isso que aconteceu comigo. E foi isso que está acontecendo aqui com Josafá. Ele teve medo, mas ele buscou o Senhor. E ele apregoou um jejum. E diz a palavra, vamos continuar com a palavra. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá
veio gente para buscar ao Senhor. Irmãos, Josafá era um líder e ele se levanta. Ele não esconde o medo dele, pelo contrário, ele diz para toda a congregação: eu vou lutar, eu vou buscar a face do Senhor e eu convoco todos vocês para lutar comigo. A primeira coisa que eu fiz foi buscar ajuda. Eu fui buscar as mulheres de oração. Eu falei: gente, eu estou precisando de vocês. Eu preciso que vocês orem pela minha vida. E tinha gente que fazia chamada de vídeo. Tinha gente que estava ali orando por mim, pessoas de outras denominações. Passei a participar de uma reunião de oração virtual de umas irmãs da Assembleia. E ali elas ministravam sobre a minha vida. Irmãos, então, se tem alguma adversidade, se você tem alguma situação difícil, peça ajuda, mas peça ajuda às pessoas certas, pessoas da mesma fé, pessoas que vão te levantar, pessoas que vão te encorajar e dizer: eu estou contigo, segura na minha mão, porque o mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve. Amém. E foi isso que Josafá fez, e foi isso que eu fiz. E durante aquele período, irmãos, que comunhão maravilhosa. Que presença do Senhor, em meio a choro, em meio a adversidade, em meio a momento difícil que você acha que você não vai suportar, mas Deus está contigo, como Ele foi comigo, Ele é contigo, então não importa o que você tem ouvido, palavras de derrota, isso aí não tem jeito, tem que tomar remédio para o resto da vida. Eu não sou contra o remédio é necessário, mas o que eu estou falando aqui é de uma luta espiritual, o que eu estou falando aqui é de superação, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que nos coloca de pé. Amém? Glória a Deus. Mas continuemos. Josafá aqui, ele como líder, ele levanta e apregou um jejum. Ele pede ajuda. E toda a congregação vai com ele. Verso 5. Pôs-se Josafá de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Josafá, ele reconhece aqui a dependência total do Senhor. Ele se coloca de pé. Irmãos, Deus não fala com quem está prostrado. Eu lembro bem que o meu corpo só pedia para ficar deitado, porque quem tem depressão, ansiedade, síndrome do pânico, sabe muito bem que você não quer sair de dentro de um quarto. E eu lutei contra aquilo. Eu falei: eu não vou ficar num quarto. Não vou. Eu vou ficar de pé. Eu andava pela casa e dizia: eu não vou me render, eu não vou me prostrar. Deus não fala com quem está prostrado. Então, nesta noite, Deus está falando contigo. Não deixe essa luta ou essa situação que tanto você está vivendo te prostrar. Se coloque de pé, encare de frente. Porque é isso que o Senhor, Ele quer de nós, quando Ele permite essas situações em nossas vidas. E eu me coloquei de pé, eu ia para o joelho, eu comecei a gravar áudio de oração, começava a orar pelas pessoas, começava a botar oração nos grupos, orava pela igreja 3 vezes ao dia. Eu comecei a ler Daniel, comecei a ler Esther, eu fui para a Bíblia, eu fui comer o rolo, eu falei: Senhor, a tua cura está nesse livro, então eu vou buscar a cura nesse livro, porque tu é o Deus que sara. Quantos milagres o Senhor realizou, e hoje nós achamos que Jesus está morto. Ele está vivo, e Ele continua operando, Ele continua fazendo milagre. Não tem nada impossível para o Senhor, nada. Josafá se colocou de pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. A primeira coisa que
Josafá faz aqui, ele rende graças ao Senhor. Ele começa a declarar os poderosos feitos do Senhor. Ele diz: Senhor, está nas tuas mãos a força e o poder. Josafá, ele é lindo, ele é maravilhoso, porque ele diz: Senhor, Tu és o grande, Tu és o maravilhoso, Tu és o meu Deus forte. E eu passeava pela minha casa, Senhor, isso não vai me sucumbir, porque da mesma forma que Tu foi comigo no passado, Tu vai ser comigo agora. Irmãos, todas as experiências que nós passamos, que o Senhor, que nós vencemos, elas servem de base para vencer as futuras. Então, quando você estiver passando por uma adversidade, você olha um pouquinho para o passado e diz: da onde o Senhor me tirou? O que o Senhor já fez na minha vida? Quantos milagres, irmãos, eu recebi nesta casa de oração onde você está hoje? Quantas bênçãos o Senhor derramou nesse púlpito? Quantas bênçãos aqui? Mulheres tiveram filhos. Pessoas compraram casa própria, né, pastor? Pastor aqui, olha, você está na pregação, você tem que ficar ligadinho, porque Deus derrama bênçãos e palavras proféticas. Eu lembro que o pastor aqui falou assim: vai ter compra de casa própria. E o povo tomou aquela palavra profética e milagres aconteceram aqui. Mulheres tiveram filhos. Foi uma unção de gente comprar carro novo e tudo a mesma coisa sem combinar. Deus faz essas coisas. Então, se você está aqui hoje, pega essa palavra profética. Deus vai te levar para um lugar maravilhoso, um lugar de milagre, um lugar de seguro, um lugar de realizações de sonhos. Eu realizei muitos sonhos aqui. Foi uma preparação. Então, Josafá, ele fala: Senhor, está na tua mão, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Essa doença, porque é uma doença, ela precisa ser tratada com medicação. Mas ela é uma doença também que o inimigo usa muito. E eu senti muito isso, a parte espiritual. Porque havia um espírito de medo querendo me tomar, me paralisar. Uma coisa que nós não devemos é subjugar os desígnios de Satanás. O mundo espiritual, ele é real e ele se move. Nós, às vezes, ficamos só pautados aqui no mundo natural, mas você tem que ter discernimento para entender: Senhor, o que está acontecendo à minha volta? E eu percebia que era algo que era paralisar mesmo. A obra na Afonso Pena estava crescendo. Nós estávamos de frente com a igreja de Noã. A igreja estava crescendo, vidas se convertendo. Nós tiramos uma menina do satanismo, a menina que servia a Satanás numa comunidade, fazia parte de uma facção. E aquela menina chega lá na igreja e ali ela foi liberta de castas, de legião de demônios. Aquela menina não podia ter filhos, aquela menina se casou, hoje ela é casada com um missionário. E aquela menina teve um filho. Então nós estávamos ali com muitas coisas de frente espiritualmente falando. Então eu precisava entender que havia sim uma batalha no mundo espiritual para paralisar. Mas o meu Deus, o teu Deus, é um Deus que fala. E Deus começou a ministrar o meu coração. Busca a palavra, dobre o joelho, busca ajuda. E como eu falei com o pastor Gama, a gente precisa ter discernimento, e Deus me deu o discernimento. E eu busquei uma irmã de oração para ficar comigo na minha casa. Porque durante esse período, o meu marido estava viajando. Estava em Israel juntamente com o casal, pastor Gama e a Luciana Gama. E eu estava sozinha. Era providência de Deus. Havia uma necessidade de eu passar por isso e do meu esposo viajar sozinho para Israel. E viajar para Israel não é apenas um passeio. Viajar a Israel é uma viagem altamente espiritual.
E nós temos experiências lindas naquele lugar. E tinha um propósito para tudo aquilo acontecer. Então, mediante todo esse contexto da minha vida, eu precisava buscar o Senhor de todos os dias, apregoar o jejum, orar 3 vezes ao dia, estar em constante oração, para que eu pudesse me recuperar, para que eu pudesse cobrir o meu marido de oração, cobrir a igreja que estava sendo liderada, estava sendo administrada por os irmãos, pelos diáconos da igreja. E isso nós precisamos buscar, essa direção. Josafá, ele faz isso quando ele se coloca de pé, quando ele reúne a congregação, quando ele apregoa um jejum, porque ele entendeu que essa luta aqui era espiritual contra a vida dele. Sabe por quê? Ele tinha derrubado todos os postes ídolos. Se você ler o capítulo anterior, capítulo 18 e 19. Então, quando nós estamos numa guerra espiritual, fica ligado, tenha discernimento, jejue mais, ore mais, busque mais ao Senhor, e Deus vai revelar mistérios para a tua vida. E Deus revela coisas que não revela para qualquer um, somente para aquele que busca, para aquele que coloca a cara no pó, para aquele que paga um preço de oração. Mas continuamos. Josafá faz uma declaração de fé maravilhosa. E ele diz: e não há quem te possa resistir. Verso 7. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, ele traz à memória as promessas que já tinham sido derramadas sobre a vida de Abraão. Traz à sua memória as promessas que o Senhor já te deu, as promessas que o Senhor já declarou para a tua vida. E isso faz uma diferença muito grande, porque eu orava e falava assim: Senhor, não vou morrer enquanto as tuas promessas não se cumprir. Quem tem promessa aqui, levanta a mão. Eu tenho promessa para cumprir. Então creia naquele que te prometeu. Creia no Deus Todo-Poderoso. Então Josafá, ele começa aqui a trazer à memória aquilo que havia sido proferido sobre a vida, sobre a posteridade de Abraão, que ele chama teu amigo. Ele fala: é Abraão, teu amigo. Então as promessas ainda estão valendo. As promessas ainda estão valendo sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Vamos lá para o verso 12. E ele diz assim: ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Mas tem uma ponto e vírgula aí. Porém, nossos olhos estão postos em ti. Olha, é isso que você tem que declarar. Não tem nada, não tem doença, não tem adversidade. Os teus olhos têm que estar postos no Senhor, porque Ele sim tem poder para mudar a tua história. Ele sim tem poder para mudar, reverter diagnóstico. Ele sim tem poder para colocar até um médico bom, especialista na tua vida, que te direcione a um bom tratamento. Porque foi isso que Deus fez na minha vida. Eu humanamente, e reconheço aqui o meu preconceito, eu tive um certo preconceito. Porque quando nós sabemos como lidar com essa situação, a gente acha que a gente é altamente espiritual e que não precisa de medicação. Mas era necessário, o próprio Deus falou comigo, e eu precisava buscar ajuda, e busquei ajuda sim de medicina,
Busquei ajuda, assim, de psiquiatra, de psicólogo. Achei uma psicóloga maravilhosa, cristã, que faz toda uma diferença, que não vai afligir a tua fé, que não vai contra a tua fé. Pelo contrário, ela vai usar os recursos da psicologia, ela vai usar toda a ciência da psicologia, e usa mesmo, e Deus a usa no meio dessa terapia, para trazer coisas que estavam escondidas dentro de nós, gavetas que precisavam ser abertas. Porque entenda uma coisa, Deus nos quer por completo. E Deus nos cura por inteiro. Não tem uma área de nossas vidas que o Senhor não queira nos curar. Eu já tinha passado por várias experiências na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida profissional. Tive um ataque forte na minha vida profissional. Mas na minha área da saúde, eu tive vários milagres antes. Mas eu nunca tinha sido atacada tanto quanto desta vez. Mas tinha um propósito. A nossa história, nós nascemos e passamos por diversas situações. E para Deus restaurar a nossa casa, para Deus restaurar a nossa vida, para Deus restaurar o nosso interior, há situações que precisam ser afloradas. E foram afloradas. Mas o Senhor só abre para cura. Amém? Então, se Deus está mexendo com o seu interior nesta noite, se Deus está trazendo à memória situações que você precisa voltar atrás, e uma das coisas é perdão a si mesmo, olhar para dentro de si. Eu precisava olhar para dentro de mim e dizer: Senhor, o meu corpo é teu, eu sou templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, eu preciso me cuidar, porque o homem é corpo, alma e espírito. Se você não cuidar muito bem do seu corpo, vai atingir o teu espírito, vai atingir, sim, a tua alma. Há doenças que são da alma e que precisam ser curadas. Amém? Não sei porque eu falei isso aqui, mas não está no script, mas Deus está falando, né? E Josafá ali levanta os seus olhos e diz, os nossos olhos, ele chama toda a congregação, ele diz: nós estamos olhando para ti, Senhor. Verso 15. E disse, vamos ler todo o 13. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. O Senhor atende aquele povo. O Senhor atende as orações daquele povo, por intermédio de Josafá, o seu líder. Aquele povo, eles estão em peso ali, levanta um homem, um profeta, para trazer uma palavra. E o significado de Jaziel é: Deus vigia sobre mim. Deus está vigiando sobre a sua vida. Deus está olhando para a tua casa. Deus está olhando pela tua vida. Então entenda, Deus está dizendo para você agora: olha, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Esta peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu, quando estava naquela situação, eu orava. Eu falava: Senhor, eu não vou dar conta disso. Medicação não fazia efeito, porque demora a fazer efeito. Enquanto não faz efeito, o que eu faço? Foram dias sem dormir. Irmão, você não sabe o que é ficar sem dormir. Medicado e ficar sem dormir é uma coisa horrível.
Mas eu ficava ali e eu só tinha a quem recorrer? Ao Senhor. Às vezes as pessoas falam assim: eu já procurei, isso aí só me vale orar. Como se a oração fosse o último recurso. Eu quero te dizer que a oração é o primeiro recurso. O recurso e a oração é o primeiro remédio. É o que dá efeito imediato. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. Quando estamos com o coração quebrantado e compungido, o Senhor não rejeita. E naquela noite eu orava, eu falava: Senhor, o que vai ser de mim? Senhor, eu tenho compromissos. Senhor, eu tenho filhos. Senhor, eu tenho netos. Senhor, eu estou aqui, meu marido está lá do outro lado do mundo. E Deus falava: essa peleja não é tua. Essa peleja é minha, deixa eu trabalhar. Muitas vezes nós não deixamos o Senhor trabalhar em nossas vidas. Mas o Senhor está falando nesta noite: deixa eu trabalhar, tira a mão dessa luta. Tira a mão, deixa eu fazer do meu jeito, porque o meu jeito é melhor do que o teu. Não é pela força do braço. Não é pela força do braço. O Senhor está ministrando em vidas aqui. O Senhor já falou contigo. E Deus está só ratificando nesta noite. Tira a mão. Deixa eu fazer. Porque você verá lá na frente que tudo isso foi apenas um trampolim para uma experiência muito maior. Ele quer te levar para uma experiência muito maior. Amém? Todo Judá obedece. Está em peso, em unidade, em oração, em jejum. E o Senhor se manifesta, mas o Senhor, Ele se manifesta para dizer para aquele povo não temer, mas Ele dá instruções e orientações. Olha o que Deus fala. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Verso 16. Amanhã descereis contra eles. Irmãos, é muito interessante porque Deus, Ele diz que não teremos que pelejar, que é Ele que peleja, mas Deus manda a gente descer. Deus manda a gente enfrentar. Porque Ele diz para o povo assim: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrar-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Deus não mandou eles descerem ou não mandou encontrá-los? Eles não teriam que pelejar, mas eles teriam que confrontar. Eu precisava confrontar esse momento meu. Você não precisa, não é para fugir da luta, é para enfrentar. É para encarar de frente, mas com as armas certas. Com a oração, com o jejum, com a busca em Deus, com a resposta de Deus. Não com a resposta do homem, mas com a resposta de Deus. E o mais lindo aqui é que eles estão no fim do vale, de frente para um deserto. O que é pior, vale ou deserto? Os dois não são legais, né? Vale peleja, deserto é escola do Senhor, é ensino do Senhor. Entenda, a peleja não é tua, é de Deus. Mas Deus está mandando confrontar, Deus está mandando entrar de enfrentamento, superar o medo, superar essa situação. Você tem que buscar recursos em Deus para como você vai sair desta situação. Como você vai enfrentar essa situação. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. Naquele momento era na minha saúde. Mas Deus, Ele não faz. Ele faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Você acha que o teu milagre só diz respeito a você. Teu milagre tem a ver com o outro. Tem a ver com a salvação da tua casa. Tem a ver com a família, tem a ver com o seu colega de trabalho, tem a ver com o seu vizinho. Irmãos, eu moro num apartamento e nesse corredor são 3 apartamentos, o meu e de mais 2 vizinhas. Eu tive que recorrer a vizinhos, porque às vezes eu estava sozinha em casa.
E aí eu tinha uma vizinha de frente, cristã, que ela ia lá para minha sala, fazia uma oração e falava: olha, eu estou aqui, qualquer coisa me busca, qualquer coisa me chama. E o único lugar que eu conseguia dormir, lembra? De ficar de pé, de não se isolar, de não ficar em quarto escuro. O único lugar que eu conseguia dormir era na sala. Amplitude, lugar largo, claro, iluminado e lugar de passagem. Lugar onde todos poderiam ver. Então, teu milagre não diz respeito somente a você, diz respeito a outras vidas. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado, como o Senhor está sendo glorificado nesta noite, quando eu prego aqui, porque eu só estou aqui por conta dEle, porque Ele me restaurou. Ele me recuperou em tempo recorde. E me ensinou que eu preciso cuidar de mim. Porque nós somos templo do Espírito Santo. Então não é na correria da vida, porque o diabo hoje ele trabalha com a agenda. Ele te enche a tua agenda de afazeres. Para que o melhor, o que é primordial, o que é significativo fique de fora. Que é a conversa com o Senhor. É o culto do quarto. É o devocional pela manhã, é acordar. Irmãos, nós acordamos, respirou, louve ao Senhor. Mais um dia o Senhor nos concedeu e isso é motivo de alegria. Isso não é motivo de tristeza. Ai, mais um dia tem que levantar. Glória a Deus que você está levantando. Glória a Deus que você tem uma casa. Glória a Deus que você tem um trabalho para sair. Glória a Deus que você está num país que não está em guerra. Glória a Deus. É motivo de alegria. Então, essa doença nos acomete, a gente começa a ver tudo em preto e branco. Tu não vê alegria, então você tem que trazer cor para a sua vida. Traz Jesus para a tua vida. Com mais intensidade. Se você orava, ora mais. Nós estamos vivendo o final dos dias. E a palavra de Deus diz que aquele que está frio, fica mais frio. Aquele que está quente, fica quente. Tipo, morno, ele vomita. Então é hora de firmar mais. De vir mais à igreja, de estar junto na congregação. De estar junto, de mão dada, clamando, ajudando os irmãos em oração. Sabe por quê? Porque a situação não vai melhorar. Não vai. Mas Deus, Ele vem buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então nós temos que estar preparados para buscar, para que o Senhor venha nos buscar. Ou seja, nós vamos nos encontrar com Ele. Então esteja preparado. E aí, a palavra diz: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Mais uma vez o Senhor fala, verso 17: neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Aleluia! Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes o encontro, porque o Senhor é convosco. Mais uma vez o Senhor vai de encontro. Supera essa situação. Enfrenta de cara. Enfrenta porque eu estou contigo. O Senhor, Ele poderia resolver aquilo ali, mas Ele manda o povo enfrentar. Eu precisava enfrentar aquilo. E eu precisava dizer para as pessoas: olha, essa doença existe, eu estou acometida disso, mas eu estou lutando. Eu preciso da sua ajuda de oração. E eu preciso de acompanhamento. E fui buscar ajuda. Irmãos, não é vergonha buscar ajuda. Não é vergonha pedir ajuda. Porque o Senhor, Ele levanta pessoas para te ajudar. Talvez tem pessoas já sentadas do teu lado precisando dessa ajuda. E você não sabe. Porque a pessoa se fecha. A pessoa esconde por vergonha. A pessoa esconde para não se expor. Mas eu quero te dizer que toda tristeza nesta noite está batendo em retirada na tua vida.
Todo espírito contrário que está te isolando em quarto, que está trazendo tristeza, dizendo para você assim, ó, você não vai sair dessa, você não vai conseguir. Eu quero te dizer que o Deus que eu sirvo, Ele está aqui. E Ele pode mudar sim essa história. E Ele vai mudar, e Ele já mudou isso na tua vida. Porque existe luz, existe vida. Jesus é a nossa vida. Jesus é o nosso médico dos médicos. Amém? E aí, eles vão de frente, né? Saí-lhes ao encontro porque o Senhor é convosco. Verso 18. Então Josafá se prostrou, com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Irmãos, isso aqui é algo tremendo. É adorar ao Senhor antes do milagre acontecer. É adorar o Senhor diante da luta. É adorar, é glorificar, porque o que o diabo quer é ver você murmurando. É ver você reclamando. É dizer, poxa, mas por que eu estou assim? Por que está acontecendo isso? Mas o Senhor está olhando para a tua vida e Ele está esperando uma posição. Lembra que o Senhor mandou lá, ó. Tomai posição, ficai parado. Mas não é parado de tudo. Josafá entendeu perfeitamente que era preciso se prostrar o rosto em terra e levantar um altar de adoração. Então levante um altar de adoração quando tu chegar na tua casa. Começa a adorar em meio às circunstâncias ruins, porque isso é envergonhar o inimigo. É isso que ele está lá no Rios, né? Vamos confundir o inimigo? Bota um sorriso no rosto, lava o rosto, bota uma bela roupa e vai. E bate de frente, vai, supera. Levanta a tua cabeça, porque você é um servo, uma serva escolhido do Senhor. Se você está aqui é porque Deus tem um propósito. Deus tem algo maravilhoso na tua casa, na tua vida profissional, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, seja qual área da tua vida. Ele só quer que você dê essa oportunidade para Ele trabalhar. Amém? E naquela atitude de reverência, de gratidão que aquele rei fez, o povo também se prostrou e começaram a louvar em alta voz. E olha que lindo. Vou ler de novo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. 19. Dispuseram-se os levitas dos filhos do Coatitas e dos Coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Irmãos, tem guerra. Essa guerra aqui foi vencida com um louvor, com os levitas na frente. Não foi soldado, não foi exército. Então tem um mistério aqui. Há quanto tempo você não louva o Senhor? Louvar é cantar ao Senhor. E o que eu mais fazia dentro daquela casa, mesmo com falta de ar, com dor no peito, porque esses são alguns sintomas. Parece que você não vai respirar. Eu começava a louvar o Senhor. Quando você começa a louvar, cadeias são quebradas. Cadeias são quebradas, diabo bate em retirada. Cura acontece em meio aos louvores. Vocês estão aqui com um grupo de louvor. O momento do louvor é um momento que não pode ser negligenciado. Fecha teus olhos, começa a clamar. Deus fala por meio dos louvores. O Senhor habita em meio aos louvores. Então o Senhor está aqui nesta noite te dizendo: louve ao Senhor, porque essa guerra tua vai ser vencida. Não é com armas de soldado, mas é com louvor. Louve! E aqueles homens começaram a louvar. E aqueles homens saíram, verso 20, pela manhã cedo, e se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor.
vosso Deus. E estareis seguro, credes nos seus profetas e prosperareis. A palavra aqui está dizendo que é para crer no Senhor, no vosso Deus, e nos profetas. Eu quero ser profeta nessa casa, nesta noite. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Que toda situação, toda adversidade, tudo aquilo que tem se levantado, cai por terra hoje em nome de Jesus. Deus vai derramar estratégias, Deus vai te dar as estratégias e as orientações daquilo que você precisa fazer para vencer essa situação, porque esta peleja é do Senhor, essa peleja não é tua, mas Ele quer te usar como canal de bênção para outras vidas. Aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar, eu quero fechar aqui. Crer no Senhor, crede no Senhor, crede nos profetas e estarás seguro. Crede nos profetas e prosperarei. Fica para casa, você lê as demais. Olha o que aconteceu, vamos lá. Deixa eu achar aqui, peraí, pastor. A vista já está ruim. Verso 26, olha o que aconteceu. Quando eu digo para você que essa situação adversa que você vai viver vai transformar em bênção, ao quarto dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar vale de bênção até os dias de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúde, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Eu quero te dizer que aqui nessa passagem, Deus, além de dar a vitória, sabe como aqueles homens morreram? Eles chegaram lá para guerrear, eles já estavam mortos. Eles já tinham sido mortos. E mais, eles foram lá só para recolher despojos. Por isso que é vale de bênção. Então o milagre que Deus vai fazer na tua vida vai redundar em muitas bênçãos para a tua vida, para a tua casa. E o milagre da tua vida vai abençoar outras vidas. E aí eu encerro aqui, porque essa peleja que eu vivi, Deus jogou por terra, todo espírito de medo caiu por terra, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E eu fui sendo curada, sim, com a medicação, sim, com a terapia, sim, com a ajuda da medicina, mas nos momentos ali ao qual eu debruçava, onde eu fui orientada por Deus a ler um capítulo de Salmo por dia, e a própria terapeuta falou, olha, leia os salmos. E aí eu falei, meu Deus, é Deus falando de novo. E durante todo aquele processo, Deus foi me usando. Eu passei a caminhar na rua com a ajuda dessa serva de Deus. E a cada caminhada nós encontrávamos pessoas conhecidas de igreja. E ela dizia assim, esse aí é um amigo lá da igreja, mas ele está afastado do caminho do Senhor. E ali a gente orava aquela pessoa na rua. Segundo dia, encontrava mais uma pessoa. E ali orava aquela pessoa. Com o mesmo problema que eu. Com depressão. E um dia, passando pela rua, ela disse, esse casal era lá da minha igreja, estão afastados. E a moça pediu para subir, ela olhou para mim, vamos. E eu aqui, Senhor, eu não estou em condições. Senhor, eu não estou em condições. Isso não é o momento. E subi para a casa daquela pessoa que eu nem conhecia. E ali aquela mulher falando, magoada. E eu com o meu pezinho já balançando. Eu falei, Jesus, o que é isso? E o Espírito Santo, aquietai-vos. E ali naquela tarde, a pessoa que estava comigo começou a orar pela pessoa, orar. Aí eu falei, e eu assim, Senhor, que essa oração cabe rápido, porque eu quero ir embora. Eu estou com muita crise aqui, eu não estou bem, eu não quero enfrentamento. Olha o que Deus está falando. Eu não quero enfrentamento. E aí, Deus, tu só sai daqui depois que você orar esse casal.
E aí, quando a irmã acabou de orar, eu levantei, porque eu já estava doida para ir embora. Eu falei assim, vem cá, marido, dá a mão para a esposa, vamos orar. Deus tem um propósito com a vida de vocês dois. E ali Deus me usou poderosamente para aquele casal voltar para o caminho do Senhor. E hoje estão juntos, servindo ao Senhor. Voltei para casa, eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Por que isso tudo? E aí, quando eu dobrei o joelho, o Senhor falou assim, registra. Registra. E eu deixei aquilo, escrevi, tenho meu diário até hoje, porque, entenda, quando você estiver passando por qualquer dificuldade, Deus fala com você. Você registra, escreve. Escreve, é Deus te dando orientações para a tua vida. E ali eu registrei e fui escrevendo no meu diário muita coisa. E aí, quando passou tudo, eu estava bem, já voltei para a igreja. E a irmã que estava liderando lá o podcast da nossa igreja, ela falou assim, por que você não escreve tudo isso que você viveu? Eu falei, caramba, Deus falou para eu escrever. E aí eu fui para o computador, eu falei, Senhor, qual é o propósito desse pequeno livro? Porque eu não tenho essa questão de ser escritora, nunca passou pela minha cabeça. E aí Deus falou assim, esse pequeno livrinho vai alcançar muitas vidas. Ele vai chegar em lugares que você não vai poder ir. E hoje, para honra e glória, esse pequeno livrinho, ele já está lá na Colômbia, ajudando uma irmã com depressão e ansiedade. No culto da essência feminina nosso, ao qual eu lancei o livro, nós recebemos uma irmã, filha de uma falecida missionária, que chegou lá, trazida por uma irmã da igreja, pelas mãos, tinha tentado suicídio dela e do seu filho, e não conseguiu, estava lá. E nós oramos, ela levou o livrinho, e tem 15 dias ela me mandou um WhatsApp dizendo, Cida, eu estou bem, medicada, estou com uma psicóloga cristã, voltei para os caminhos do Senhor, estou feliz. Então, irmãos, não diz só sobre nós. O milagre não é só sobre você. O milagre que Deus quer fazer na tua vida é para abençoar outras vidas. Então, eu quero te convidar a ficar de pé. O livrinho está aí. Se você quiser abençoar uma vida, amém, glória a Deus. Compartilhe, porque o índice de suicídio é enorme. Lá na freguesia nós temos orado. Nós temos uma irmã que voltou para Jesus, está lá, ela tem um chamado com a juventude, e ela tem os amigos dos seus filhos da escola, e só a semana passada foram assim uns 3 jovens de uma escola que tentaram e infelizmente morreram. Então nós temos que orar muito, porque isso é um espírito de morte, e nós precisamos repreender esse espírito de morte.